Bom, o capítulo que nos foi solicitado hoje é o capítulo 17. É um capítulo fácil para a gente, viu? Que é Sede Perfeitos. É um capítulo que trata de alguns itens que nos mostram principalmente as características da perfeição. É claro que quando a gente fala em ser perfeitos, nós não estamos imaginando um dia ser perfeitos como o Pai, né? Mas existe uma relação e nós não podemos esquecer que nós somos criados por Deus, nós e a ventania, por Deus, a sua imagem e semelhança, simples e ignorantes, mas que existe um caminho a ser percorrido por nós que vai nos levar a espíritos puros. Então essa caminhada é difícil, né? Já passaram-se 10 séculos e nós estamos ainda aqui patinando. Mas se nós estamos hoje, nesse momento do planeta, nesse momento de transição planetária, é porque algum mérito nós temos, é porque nós podemos fazer parte desse exército que Deus montou nesse momento para a gente fazer essa travessia de planeta de provas e expiação para planeta de regeneração. Então, esse capítulo, ele trata dos caracteres da perfeição, fala sobre o homem de bem, fala sobre os bons espíritas, tem a parábola do semeador, trata inclusive de cuidados do corpo e do espírito. Mas, quando a gente fala em caracteres da perfeição, eu acho que todos nós sabemos, né? Primeiro porque a gente já traz isso com a gente, não é novidade para nenhum de nós isso. Segundo, que a gente tem perfeita noção do que é bom e do que não é bom, do que é mal e do que é bom, né? Então a gente sabe disso. Aqueles anjinhos que ficam aqui, um de cada lado, eles estão sempre trazendo para nós as intuições necessárias, tanto para o bem quanto para o mal. Como nós temos livre-arbítrio, a decisão é nossa sempre. Mas a gente não pode esquecer que nós temos a misericórdia do Pai e que a justiça divina não falha. A justiça divina não vai descer para errar conosco, mas ela vai ser justa nas suas atribuições, no seu julgamento. Por isso que nós temos a lei de ação e reação, né? Então a gente plantou, vai colher. Não plantou o bem, vai ser difícil colher o bem. Plantou o mal, vai colher o mal. Até que a gente consiga transformar isso em boas ações, né? Então, Kardec, ele procura nos indicar o caminho, porque há muitos séculos nós estamos vindo e repetindo os nossos erros. A gente reencarna e repete, e repete, e repete, né? Não só nós, todos nós, toda essa nossa família planetária. Então, por isso que a gente agora, nesse momento, estranha tudo o que está acontecendo, né? Muita incompreensão, muita guerra. É uma coisa, ou você pensa como eu ou não pensa. Então, se não pensa como eu, é meu inimigo. Se não é do meu partido político, é meu inimigo. Se não torce para o mesmo time que eu, é meu inimigo. E a gente percebe nos diálogos, inclusive do nosso dia a dia, uma certa violência que antes não existia, né? Por quê? Porque novos espíritos estão encarnados, já há muitos anos, antes da década de 70. Esses espíritos estão vindo, toda aquela geração que a gente chamava de índigo, de azulzinhos, de não sei, tudo aquilo hoje são adultos. São espíritos já adultos. E eles vieram para quê? Muitos com a última oportunidade antes da transição, para que eles se transformassem. Alguns estão conseguindo, outros estão persistindo no erro. E uma outra coisa interessante que a gente precisa lembrar, porque eu costumo dizer o seguinte: o pouco conhecimento que a doutrina espírita nos traz, ela nos dá a chance de entender esse momento. Então, quando a gente vê um ataque tão violento como houve do Hamas lá em Israel,
a gente precisa lembrar que estão encarnados lá, nesse momento, espíritos que já estiveram naquela região. Porque é isso que a gente faz, a gente sempre volta, procura voltar para o lugar que a gente já passou, porque a gente tem algumas tarefas para resolver lá. Né? E esses espíritos vieram porque são espíritos duros, espíritos ainda que não conseguiram amolecer o seu coração. E vêm com o mesmo senso de violência que eles tinham há 2000 anos atrás. Porque lá é a Terra Santa, né, que a gente fala, que a gente chama. Jesus escolheu aquele lado para vir ao mundo. Então, é muito difícil a gente ver criança morrendo e tudo mais, mas nós espíritas, com o pouco conhecimento que a gente tem, e quando a gente tem consciência da reencarnação, quando a gente diz, não, eu acredito na reencarnação, eu acredito, eu entendo, não é acreditar porque a gente vem aqui na frente, eu, Cleia, a Cleo, outros, Márcio, outros que vêm aqui, a gente sempre está falando na reencarnação. E a gente fala com muita naturalidade. Então a gente quer que vocês entendam a reencarnação também com a mesma naturalidade. Entendo porque eu cheguei à conclusão que é real mesmo. Tenho todos os motivos para acreditar nisso. Porque quando a gente olha para dentro de nós, a gente começa a notar que algumas coisas a gente não tem muita explicação, a não ser que isso já tivesse acontecido antes. Alguns desejos que a gente tem, algumas esperanças que a gente tem, algumas simpatias que nós temos, filhos diferentes, mas por que eu tenho 2 filhos completamente diferentes? Não é? Aí a gente pega Facebook, Instagram, Microsoft, inteligência artificial, tudo isso que está acontecendo em tecnologia. Quem começou, quando começou, não tinha 30 anos. Então, o que é isso? É todo o conhecimento acumulado que reencarna junto com esses espíritos, espíritos altamente intelectualizados, mas moralmente necessitando muito da nossa ajuda. Então, cada um de nós tem um trabalho nessa encarnação, junto à família, junto aos amigos, na casa que a gente frequenta, na comunidade que a gente frequenta. A gente só precisa ter consciência disso e colocar isso no nosso modelo de vida. Porque aí as coisas ficam mais fáceis. Né? Então, Kardec traz uma série de explicações aqui, mas eu queria me atentar para um estudo que a gente fez e ainda continua fazendo, que é com relação... É muito atual até, que é com relação à violência. A gente vive hoje num mundo muito violento, mas eu não estou falando só da violência física, de assaltos, feminicídio, morte, guerra, não. De uma violência diretamente ligada a cada um de nós e que a gente às vezes não enxerga. Não porque a gente não quer enxergar, porque nós somos seres humanos, nós somos assim mesmo. Eu consigo enxergar defeito em cada um de vocês se eu quiser. Se eu quiser, não, se deixar. Né? Mesmo sem conhecer, porque isso é o que a gente faz hoje no WhatsApp. Né? Você recebe uma informação, seja ela política, ou seja ela de amizade, ou seja ela o que for, você às vezes nem conhece quem está sendo criticado e amassado nesse momento, mas você repassa. Tem gente que nem lê a mensagem, chegou, passa para os seus grupos. Uma coisa muito comum hoje em dia é senta o dedo, né? E aí você passa aquilo. Você não sabe quem é que você está expondo, você não sabe qual é o assunto, você não sabe se é verdade ou não. Né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque a gente fica expondo as pessoas. Então a coisa mais fácil que tem é a gente achar erro nas pessoas, achar defeitos. E as relações interpessoais, amizade, casamento, pai e filho, filho e pai, colegas de trabalho, chefe, subordinado, patrão, gerente e subordinado, diretoria e subordinado. Hoje em dia é muito difícil essa convivência. Primeiro porque todo mundo quer guardar o segredo. Né? Certas coisas, então, eu não posso falar. E aquela velha história de que se não pode falar é porque tem coisa aí, ela é verdade. Quem trabalha aqui, principalmente com área financeira ou com área de tecnologia, sabe disso. Você não pode sair por aí falando por que acontece isso ou por que acontece aquilo.
né? Existe até contrato de confidencialidade nas empresas. Então a gente vive um momento difícil. Agora, algumas violências, nós podemos cuidar delas entre nós. Nós podemos cuidar delas com todo o aprendizado que o Evangelho nos traz. E é isso que a gente vai tentar ver hoje, conversar um pouquinho, porque isso é parte integrante do ser perfeitos. E a gente vai perceber que se a gente conseguir enxergar isso, nós estamos fazendo um caminho da perfeição. Porque aí a gente vai conseguir todos os dias aliviar alguma coisa, ou pelo menos entender. Porque quando a gente começa a enxergar os nossos erros, as nossas falhas, os nossos vícios, as nossas dificuldades, porque a gente vai ver tudo que a gente for ver aqui, a gente vai ver que é dificuldade. Não é porque, não, eu sou assim porque eu quero. Primeiro porque a gente já traz isso conosco. E a gente está aqui justamente para tentar consertar. Segundo, porque as coisas funcionam de um jeito diferente. Desculpa, gente, estava no som aqui. Né? Funciona de uma maneira diferente. O Espiritismo não faz milagres e nós não nos reunimos semanalmente aqui, nós não fazemos preleção, palestras, não damos passe para que tenha essa casa lotada de gente. Essa não é a nossa intenção. A função do Espiritismo é tornar as pessoas melhores. Então não é encher, nós não queremos ter milhões de seguidores. Nós queremos que as pessoas se melhorem, que as pessoas tenham uma vida mais tranquila, que as pessoas enxerguem esse mundo que está aí fora com outros olhos, que atravesse as suas necessidades com o coração mais manso, que nós sejamos mais amorosos. E nós que temos esse trabalho de divulgação, de trazer a mensagem, de discutir com vocês esses assuntos, para nós isso é de extrema importância, porque a gente fica repetindo aquilo que nós precisamos fazer. Vocês não tenham dúvida de que toda a direção da casa, todos os trabalhadores da casa, a gente que vem aqui, nós estamos fazendo isso porque necessitamos muito mais do que qualquer um de vocês. Então, não é a função do Espiritismo fazer milagre, não é a função do Espiritismo encher a casa, nada disso. A função nossa é trazer, dividir o conhecimento, tentar clarear o conhecimento para que nós nos tornemos pessoas, espíritos melhores e atravessemos todas essas dificuldades de uma maneira mais calma. Né? Então, a gente tem um diagrama, não dá para colocar aí, mas que dá para a gente ver esses 10 pontos que eu gostaria de tratar com vocês. Vamos imaginar sempre uma relação, pode ser de amizade, pode ser de trabalho profissional, pode ser de marido, mulher, né? Mas, por exemplo, afirmações irônicas. Eu acho que todos nós sabemos bem o que é uma afirmação irônica, né? Se alguém souber de alguma, pode falar. Quando a gente faz uma afirmação irônica, nós estamos sendo violentos, extremamente violentos. Não tenho dúvida disso. E a afirmação irônica é exatamente aquela que desestimula as pessoas. Né? Então, por exemplo, a minha esposa deixa a casa toda arrumada, ela também trabalha, mas um dia eu chego em casa, está brilhando, está tudo cheirosinho, tá? Aí eu chego, em vez de dizer, puxa, que bom, você conseguiu achar um tempo, que maravilha, eu chego e digo assim, opa, tem visita hoje, quem é que vem em casa? Né? Você está desestimulando uma atitude dela. Isso é uma afirmação irônica. Isso é uma afirmação irônica. Né? Então a gente precisa tomar muito cuidado na maneira como a gente trata às vezes a pessoa. Quando você faz uma explicação qualquer, a pessoa faz aquele olhar que não entendeu, e você, em vez de amorosamente dizer, não entendeu? Espera aí que eu vou explicar de novo. Não, você diz assim, vai entender o que é que eu desenho. Isso é uma afirmação irônica. Você desmerece aquele a quem você precisa que entenda o que você está falando. Essa relação de pai e filho é muito assim, né?
Primeiro porque você acha que você mandou e tem que entender. Aí se não entendeu, a primeira coisa que você fala é isso. Vai entender o que é o desenho? Então, essas afirmações, que a gente fala de afirmações irônicas, elas são muito perigosas. A gente precisa tomar cuidado com isso, né? O outro ponto é aquele silêncio punitivo. O que é o silêncio punitivo? É quando você está esperando alguma coisa, a pessoa não faz, e aí você faz aquela cara, não de paisagem, mas aquela cara de horror, né? Aí a pessoa vem e pergunta para você, uai, o que você tem? Você está esquisito hoje? Você, em vez de dialogar, em vez de dizer por que você está aborrecido, não. Você fala, não. As pessoas perguntam, principalmente numa relação, por exemplo, de casamento, porque elas se preocupam. Isso é muito comum. Você não está bem hoje, o que é? Posso te ajudar? Não, tudo bem. Só porque você não recebeu, quer dizer, nós não recebemos aquilo que nós esperávamos e aquilo que nós queríamos. Aí fala assim, a gente toca inclusive num ponto, que é o ponto da humildade. Porque nem sempre aquilo que você está esperando é merecido e você precisa. Mas você cobra com tanta veemência, aí você faz esse silêncio punitivo. Também é um tipo de violência. Porque a pessoa que te perguntou vai ficar meio que... E às vezes você estraga um dia de convivência por causa disso. Não vou falar com ele não, porque ele não está bem hoje. Então a gente precisa evitar esse tipo de comentário, ou nesse caso de silêncio, porque só traz para nós resultados assim, muito ruins. Resultados que atrapalham a convivência. Depois, a gente tem uma que é muito conhecida de todo mundo, né? A famosa chantagem emocional. Né? Aí você, alguma coisa te desagrada, quando eu não estiver aqui, aí você vai sentir falta. Né? Quando eu não estiver aqui, aí vocês vão sentir falta. Ou então, você vai sair hoje? De novo, nossa, eu estou tão mal, estou com uma dor de cabeça, não estou bem. Mas tudo bem, pode ir, eu me viro aqui. Então, a gente gosta disso, né? Porque a gente gosta de sofrer. Principalmente quando você, no trabalho, às vezes, né? Quer fazer desse jeito, faz. Se der problema, você vai se entender lá. Filho é a mesma coisa, né? Não quer fazer do jeito? Então faz do jeito que você quiser, mas não venha me procurar depois. Então a chantagem emocional, ela além de tudo, ela pode também causar algum problema, não chega a causar uma doença, mas ela é um desconforto psíquico muito grande nas pessoas. Aí a gente tem aquele controle financeiro autoritário. Não sei se é o caso aqui, mas geralmente as mulheres passam por isso, né? Mas precisava comprar tudo isso? Vestidinho novo, hein? Pagou como? Vai aonde que você vai? Vai lá no Ser hoje à tarde? Fazer o quê? Tem dinheiro para ir, não? É aquela coisa que fica o tempo todo botando na cabeça da outra pessoa que o dinheiro é mais importante que qualquer outra coisa. O cartão já chegou a tanto, pelo amor de Deus, para com isso. Como se nós também não utilizássemos tudo aquilo que é gasto. Aí quando você vai no supermercado, ela põe no carrinho e você tira, ela põe e você tira, ela põe e você tira. Ué. Esse caso do controle financeiro autoritário, ele é muito perigoso mesmo. Né? E o principal, o pior de tudo isso, o mais sério nesse caso, é quando você permite o gasto, que, né, a gente tem, com todo respeito aos homens que tem aqui, nós somos machos latinos, né? Então, quando você sai junto com a esposa, por exemplo, não, pode comprar. Não, pode gastar, mas eu vou querer recompensa lá em casa, hein? Então, esse tipo de afirmação é uma coisa impraticável, uma coisa que não dá para se aceitar. E tudo bem, a gente fala às vezes na brincadeira,
Mas a brincadeira também magoa. A brincadeira também tem efeito negativo. Depois a gente vai falar do cerceamento da liberdade. Nós somos egoístas por natureza, ciumentos por convicção, e a gente não faz questão nenhuma de trabalhar isso, mas a gente precisa. Porque é muito desagradável quando você se sente vigiado, cobrado. Onde você foi? Onde você estava? Pô, mas você saiu do trabalho às 5, está chegando agora? Não, mas é o trânsito. Que trânsito? Já era para você estar em casa. Eu trabalhei em uma época, quando começou essa coisa de rastreador de veículos, e eu achei engraçado até isso, porque geralmente você pensa na questão de roubo de carga, essas coisas. Então tinha o aparelhinho que você põe no rastreador e fica acompanhando. De repente eu comecei a vender isso para casal. Ou era a mulher que procurava para pôr no carro do marido, ou era o marido que procurava para pôr no carro da mulher. E tinha que colocar isso escondido sem o outro saber. Isso é exatamente cerceamento de liberdade. Quero saber onde você está. Onde você estava? Vai sair com quem? O meu filho mais novo tem essa mania. Ele liga para a esposa dele e fala assim, passa para mim a sua localização. Ela vem reclamar comigo, eu digo, ó, problema de marido e mulher, pai, sogro, não bota a colher. Mas eu falo com ele às vezes, deixa de ser, que absurdo isso. Mas quando ele está na rua, e o pior é quando ele está na rua até tarde, ele pede a localização dela que está em casa. Esse meu filho mais novo, ele é dependente químico. Então, de vez em quando, ele tem uma recaída, aí já viu, né? Aí chega 3 horas da manhã, ele liga para ela, passa uma mensagem, diz, quero saber da sua localização. E com essa empáfia que eu estou fazendo aqui. Então eu falo para ele, Bernardo, o nome dele é Bernardo, falo, para com isso, cara. Não tem cabimento um negócio desse. Às 3 da manhã, você fora de casa pede a localização dela que está dormindo. Né? E acontece, a gente sabe o que acontece. Depois da evasão de privacidade, a gente tem do cerceamento de liberdade, a gente tem um muito sério que é a invasão de privacidade. Outro defeito que esse meu filho tem, se ele souber que eu estou falando dele aqui, ele me mata. Sabe? Deixa eu ver seu celular. Por que você quer ver meu celular? Ah, tá vendo? Não quer deixar eu ver porque tem coisa para esconder. Não é isso, é que as pessoas às vezes se sentem mesmo machucadas. Não é? Se nós temos uma relação de trabalho, se nós temos uma relação de amizade, a gente pô, peraí, não esperava isso de você, não quer ver, veja. Não é? Mas acontece mais isso com os casais. Né? Deixa eu ver se... o marido saiu ou a esposa saiu, vai lá na mesinha, na escrivaninha, fica procurando agenda, fica procurando bilhetinho. Isso é violência. Isso é violência, a gente precisa tomar cuidado, evitar isso. Porque isso machuca as pessoas. A pessoa se sente completamente desestimulada a qualquer tipo de relação honesta. Aí você acaba, às vezes, criando a mentira, criando o desencontro por atitudes como essa. Né? Seguir. Estou achando que... Então, a gente precisa passar longe desse tipo de violência. Agora, a distorção da realidade, que é o outro ponto, esse causa realmente, às vezes, até problemas psíquicos. Porque isso é muito sério. Porque você recebe, às vezes, uma conversa séria de alguém, reclamando de alguma coisa sua, de alguma atitude, de algum erro, de algum vício, de alguma falha, e você começa a distorcer isso com tanta qualidade de argumentação que a pessoa passa de algoz, você passa de algoz à vítima. Então você está machucando alguém, você está sendo desonesto com alguém, você está sendo
maldoso com alguém, você está tendo atitudes completamente fora do que a gente aprende dentro da doutrina, e pode ser em qualquer doutrina, quer fazer o bem. A pessoa vem, coloca o problema, você começa com uma argumentação a distorcer aquilo que a pessoa pede desculpa. E aí você começa até, dependendo do volume disso, da maneira como a gente trata isso, você pode causar um problema psíquico para a pessoa. Porque a pessoa começa a dizer o seguinte: eu sou um zero à esquerda mesmo. O cara se prepara, a pessoa se prepara às vezes para ser educado na reclamação, para trazer com uma argumentação correta, honesta, né? Aí você consegue distorcer aquilo. Né? Você distorce aquilo, vai indo, e a pessoa pede desculpa para você. Por quê? Porque você foi extremamente eloquente na sua defesa. Mas isso é muito perigoso. Muito perigoso. A gente tem que evitar isso. Porque logo depois vem a invalidação de sentimentos. Então você causa um transtorno, uma humilhação para alguém, a pessoa fica completamente aborrecida com aquilo, aí você vem com aquela velha história: pô, mas você também é muito sentimental, você é muito... tudo que a gente fala para você, você fica ofendido. Mas a gente esquece que nós estamos expondo pessoas, às vezes, para a própria família, de maneira ridícula, e a pessoa se sente assim. E a gente às vezes faz isso na brincadeira mesmo, a gente conta rindo. Família, isso é muito comum, né? Você expõe às vezes a esposa ou um filho ao ridículo e fica por isso mesmo. Aí se a pessoa fica sentida, diz: poxa, para de ser bobo, isso foi uma brincadeira. Nós precisamos tomar cuidado com isso, porque nem tudo é brincadeira. E tem um velho ditado que diz que é brincando que se fala a verdade, né? E geralmente as histórias contadas são histórias verídicas, mas a maneira como ela é contada, deturpada, ela machuca. Machuca e machuca demais. Machuca e machuca demais. E por último, por penúltimo, a famosa intimidação psicológica. Né? Você só tem essa vida porque casou comigo. Quem você pensa que você é? Não existe violência maior do que essa. Eu vou no encontro hoje, mas não dá para você ir, não. Você não tem que estar arrumada direito. Uma coisa muito séria. A gente faz isso com a maior naturalidade. Às vezes até sem perceber que está fazendo. Mas nós não temos noção do quanto isso pega, machuca o coração das pessoas. Porque nós não podemos esquecer que nós temos relações com pessoas que nos amam, com pessoas que nos admiram, com pessoas que gostam de nós, com pessoas que torcem para nós. E exatamente com essas pessoas é que a gente comete esses absurdos. Por quê? Porque nós somos egoístas. Então eu vou em algum lugar que eu não preciso apresentar a minha esposa nem meus filhos. Mas se eu for num lugar onde eu tenho alguma intenção de crescimento, alguma intenção de melhoria profissional, aí eu quero me mostrar como super pai de família. Aí eu levo todo mundo. Sorrisos, mil. Todo mundo é santo. Essa falsidade que nós temos, que faz parte da gente, a gente precisa combater. Porque há 2000 anos atrás isso era bom para nós, agora não é mais. Porque logo em seguida vem o remorso, logo em seguida vem a certeza de que estamos fazendo coisas erradas. Aí falta humildade para reconhecer o erro. Então vamos começar a nos transformar aos pouquinhos, que é a melhor coisa que a gente faz. Porque não dá para a gente expor as pessoas com quem a gente convive a esse tipo de vida. Que tipo de relação nós vamos ter? De que vale a gente vir aqui, fazer o evangelho em casa,
se eu continuo massacrando as pessoas que convivem comigo? Né? E por último, as críticas, e isso não tem como, que a gente faz, as críticas destrutivas. Nós somos cruéis com as nossas críticas. A gente critica do mesmo jeito que bebe água. A gente procura, às vezes, em vez de procurar as virtudes, como Jesus fazia, a gente procura os defeitos para crucificar. Jesus, quando olhou Pedro, ele não olhou o Pedro bronco, do jeito que era, violento, sem nenhum tipo de refino. Era um pescador. Mas Jesus olhou Pedro como Pedro que desencarnou, como aquele que deixou, que quando Jesus deixou, sabia exatamente o que estava fazendo. Quando ele viu Paulo, ele já sabia que Paulo era realmente o vaso escolhido. Ah, mas está matando cristão, não vale nada, não. Quem leu Paulo e Estevão sabe que Estevão disse para a irmã, quando estava sendo apedrejado antes de morrer, se ele faz isso com a doutrina que ele está seguindo, imagine o que ele vai fazer quando estiver trabalhando para Jesus. E o que aconteceu? O maior divulgador do cristianismo, que deixou mensagens e mensagens e mais mensagens, que a gente estuda Paulo e sempre tem uma coisa nova para a gente aprender. Agora, como dizia o Padre Fábio, né, o meu medo é chegar lá em cima e perguntar para mim o que eu tenho para oferecer. Não adianta eu oferecer meus livros, meus CDs, fotografia dos meus shows, milhões de gente. Ele vai perguntar para mim só uma coisinha: o que é que você fez parecido, nem que seja um pouquinho, com Jesus? E o que é que nós fizemos? Nada. Depois de 10 séculos, 20 séculos. Não é? Então, essas coisas que a gente falou aqui, a gente precisa começar a combater isso, porque isso diminui as pessoas, machuca as pessoas. E eu tenho certeza que todos nós aqui nos enquadramos em alguma coisa que a gente leu, que a gente conversou. Porque todos nós temos dentro de nós um pouquinho dessa violência egoísta, desse olhar que a gente só olha para o nosso umbigo. A gente sempre procura um terceiro para terceirizar os nossos erros, para terceirizar as nossas responsabilidades. Só que quando chegar no desencarne nosso, como é que nós vamos fazer? De novo nós vamos dizer: puxa vida, eu não entendi nada outra vez. Então essa caminhada, que não é do berço ao túmulo, ela é longa e é difícil. Mas, gente, nós já chegamos até aqui. Nós estamos encarnados exatamente no momento da transição planetária e no último ano da transição planetária. Claro que não esse ano que a gente, né, no último ano, aliás, no último dia, porque para o plano espiritual, um dia são 1000 anos. Se alguém quiser entender melhor isso, tem um livro chamado Apocalipse, do Haroldo Dutra Dias, que ele faz a conta direitinho para a gente entender. Né? Mas nós estamos no último dia, que são os últimos 1000 anos da transição. Então, eu tenho certeza quase que absoluta de que todos nós estamos longe do mal, porque senão nós não estaríamos aqui. Então a gente não está alimentando o mal, nem está divulgando o mal, mas a gente gosta da desgraça, a gente gosta do Datena, a gente gosta de ver a tragédia. Então é isso que a gente precisa mudar. Por isso que nós temos, por exemplo, o curso de aprendiz do Evangelho. Aqui na casa tem, mas aqui na casa tem a escola de aprendizes. Que a gente fala de reforma íntima. Eu vou me mudar, eu vou fazer uma reforma, eu vou me conhecer melhor.
Porque quando eu não me conheço, aí eu comento esses absurdos. Aí eu fico pegando o telefone da esposa, fico tomando atitudes ridículas de controle, porque a gente quer controlar. Né? Então eu preciso me conhecer as minhas virtudes e ter a humildade de conhecer os meus defeitos e tentar corrigi-los. Então o que eu faço? Eu paro, mudo as minhas leituras, eu mudo o que eu ouço em termos de música, eu mudo a maneira como eu falo, eu mudo os lugares que eu frequento. E isso naturalmente acontece conosco. Eu vejo muito isso por mim. Tinha lugares que eu adorava. Depois você vai ficando mais velho, vai ficando mais, né? Acalma um pouquinho mais. Então tem lugares que você já não vai mais. A idade não permite que a gente escute muito o que está conversando quando você está num lugar de muito barulho. Né? O ouvido começa a falhar. Aí quando você se apaixona pela doutrina espírita, por exemplo, percebe a transparência dessa doutrina, a beleza dessa doutrina, a clareza, mas principalmente você enxerga que uma coisa casa com a outra, aí você diz, poxa, peraí, eu preciso melhorar um pouquinho aqui, melhorar um pouquinho ali. E naturalmente a gente vai mudando. Porque daí você começa a escutar, ler, ouvir coisas que vão preencher alguns vazios que a gente tem dentro de nós. Porque se a gente deixar que esse ambiente de tristeza, de violência, que está aí fora, se a gente abraçar isso e trouxer para dentro de nós, não é recomendável. Porque aí vem a tristeza, vem a incompreensão de tudo, vem as falhas, vem a depressão, e daí para o suicídio é um passo. Eu não me lembro agora, mas os dados de suicídio, a previsão de suicídio de jovens até 17 anos, era um aumento em 5 anos, alguma coisa assim, de mais de 30%. Ah, mas puxa, muita criança, né? Muito jovem suicidando. Jovens nessa encarnação, espíritos velhos, espíritos que já tiveram aqui, ó, o mesmo tanto que a gente ou mais, mas que ainda não conseguiram se encontrar. E essa é uma das tarefas que nós temos como espíritos encarnados: orientar, ajudar. E não precisa ser espírita. Ó, venha para a doutrina, porque essa é a doutrina que salva. Muito pelo contrário. A doutrina espírita é uma doutrina como as outras, apenas tem algumas características que esclarecem mais. Não é uma doutrina que foi feita, que foi criada e escrita por homens, por humanos. São mensagens recebidas, extremamente codificadas com extrema responsabilidade por Kardec. Por isso que a gente, quando você fala, você é espírita? Sou espírita. Você é kardecista? Não, sou espírita. Não existe espírita kardecista. Kardec não fez nada. Ele trabalhou, compilou, né, e montou todo esse Pentateuco que a gente tem. E que nos esclarece. Que aí a gente começa a se situar. Dizer, pera um pouquinho, né? Eu não estou aqui a passeio. Eu tenho responsabilidades. Ah, mas eu estou com meu pai doente em casa, vai fazer 2 anos, não vai nem vem, não resolve, não aguento mais essa vida. Aí esse pai vira desculpa para tudo. Essa doença vira desculpa para tudo. Nós não podemos deixar que isso aconteça. Nós não podemos deixar que isso aconteça. Então, se nós estamos aqui, e eu sei que cada um de nós está aqui esperando alguma resposta boa para aqueles problemas que a gente tem. Eu, quando comecei na doutrina e até hoje também, sempre estou pedindo alguma coisa, né? A gente sempre está esperando alguma coisa, mas o melhor caminho para a gente conviver com os nossos problemas e com as nossas dificuldades
é fazer as nossas mudanças. As nossas mudanças. Lembrar que somos todos irmãos, que todos temos os mesmos problemas e que aquele mendigo que está jogado no chão, não adianta eu mudar de calçada. Não adianta, porque eu vou cruzar com ele depois. E pode ter sido meu pai, pode ter sido meu filho. A gente não tem noção, porque a engenharia do plano espiritual a gente não entende, não vai entender nunca. E só para a gente encerrar, não alimentem ódio, raiva. Não façam isso. Porque isso é marcar encontro para outra encarnação. Sabe? Então, odeio ele, não posso olhar para a cara dele. É bom que eu passe o resto dessa encarnação tentando me acertar com ele, porque senão depois ele vem minha esposa ou eu esposa dele. E aí vai ser mais difícil. Ah, não gosto desse partido político, vou fazer tudo contra ele. Não façam isso. Porque senão na outra a gente vem exatamente dentro. Quando você, o Hamas, porque o Hamas tem que acabar, porque... Não faça isso. Porque se você fizer isso, você vai nascer lá de novo. Porque é a maneira que a gente tem de se acertar. Logo que houve o ataque do dia 7, 2 dias depois eu estava fazendo uma preleção, aí, com oração, como a gente faz aqui, e nas vibrações, então vamos vibrar para o povo de Israel que sofreu esse ataque, assim, assim, assado, e vamos vibrar também para o pessoal do Hamas que fez isso. Porque você tem que fazer isso, é isso que a gente aprende, é isso que Jesus nos deixou e nos ensinou. Quando terminei a oração, uma senhora levantou e falou: eu não acredito que o senhor falou isso. E é perfeitamente compreensível mesmo. Pô, como é que o cara vem aqui pedir para rezar para o cara? Né? Sabe, porque para nós isso passa a ser, para nós espíritas, para nós que temos um pouquinho de conhecimento, isso a gente vai nos livros, a gente sabe por que isso está acontecendo. E eu não sei se séculos atrás eu não fiz a mesma coisa. Eu não cortei cabeça de criança, eu não joguei criança para leão comer, eu não bati palma quando o leão estava comendo cristão. Então, quando eu tenho consciência da reencarnação, eu baixo um pouco a minha bola. Tá? Então, gente, distribuir amor, compreensão, carinho, amorosidade, não só para os nossos mais próximos, mas para todos aqueles que a gente encontra, é a melhor coisa que tem. Faz bem para o coração, faz bem para a saúde e principalmente faz bem para nós como espíritos que temos noção de que esse é o caminho que a gente tem que seguir. Muito obrigado, boa noite, que esse espírito natalino continue, que todos tenham um Natal em paz, sereno, com tudo aquilo que a gente pode ter. E não vamos nos esquecer dos nossos irmãos menos abençoados aí com as... Mas não vamos esquecer o seguinte, não odeie ninguém, porque vocês vão marcar encontro para a próxima, tá bom? Eu já marquei um monte, estou tentando desfazer. Obrigado, boa noite a todos.